Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Mais de 4.000 capixabas testam positivo para a Covid-19 e mortes chegam a 165. Secretaria de Saúde estuda bloqueio total no estado se a população não respeitar o isolamento social. O Ministério Público acompanha com preocupação a situação das casas de longa permanência para idosos por causa da pandemia. Terminal de Carapina, na Serra, é o primeiro do estado a contar com túnel de desinfecção para o novo coronavírus. Rodoviários fazem mais um protesto na capital por causa dos salários atrasados. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O governador Renato Casagrande anunciou hoje novas medidas de combate ao novo coronavírus aqui no estado. O governador anunciou também que o comércio de rua na Grande Vitória poderá abrir seguindo uma série de regras. Os shoppings permanecem fechados. A abertura gradual e alternada, gradual de segunda a sexta e alternada do comércio de rua na Grande Vitória, em Fundão e em Santa Teresa. Por que Fundão e Santa Teresa, além dos 5 municípios da Grande Vitória? Porque Fundão e Santa Teresa, Fundão permanece no município de risco alto e Santa Teresa entrou no município de risco alto, tá certo? Então, até hoje, até amanhã, sábado, né, município de risco alto, o comércio era totalmente fechado. Então, todas as responsabilidades recaíam sobre o comércio. A partir desse plano, a responsabilidade fica distribuída entre serviços, indústria, nós, pessoas físicas, a administração pública dos 3 níveis, né, e as demais atividades. Então, permite que a gente possa, de forma gradual, né, uma abertura gradual e alternada do comércio de rua. Gradual porque ainda não estamos permitindo abrir shoppings, alternada porque uma parte das atividades do comércio ela vai funcionar segunda, quarta e sexta, abertura de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta. Deve começar, a Federação do Comércio está decidindo, mas deve começar na segunda-feira para os materiais ligados ao corpo, né, que seja roupa, sapato, cosméticos, tudo que é ligado ao corpo, que vai funcionar 3 dias, e tudo que não é ligado ao corpo, material de construção, eletrodomésticos e outros materiais, atividades, terça e quinta. Na semana seguinte, inverte para que ninguém fique sem um número adequado de dias para que abra os seus comércios de 10 às 16. De 10 às 16, os dias que estiverem com as portas fechadas poderão funcionar por delivery, por teleentrega, por hora marcada, como estão permitidos funcionar hoje, tá certo? Então, isso é uma possibilidade, uma proposta que faz uma distribuição das responsabilidades pela sociedade toda, com apoio forte nosso, né, de fiscalização, para que a gente mantenha também as atividades econômicas todas funcionando, vamos funcionar por um tempo nessa direção, baseado na matriz de risco nossa, que leva em consideração o coeficiente de incidência e o percentual de leitos de UTI ocupado. Tá certo? Então, nós estamos com 60% a 61% de leitos de UTI ocupado hoje. Então, esse percentual de leitos de UTI permite que a gente possa fazer essa distribuição de responsabilidade, buscando ampliar o isolamento social, mas dividindo o sacrifício e a responsabilidade para todos os setores, não só pendurando essa responsabilidade apenas no comércio. Então, eu acho que esse é um passo a mais que a gente dá.
Bom, o governador, durante a coletiva, ele também disse que ele espera que as escolas possam abrir a partir de junho, mas até lá as escolas permanecem fechadas. O governador também assinou hoje o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras, tanto no transporte público quanto também no comércio. Lembrando que nesse caso, né, Fabiano, serão responsáveis pela fiscalização os comerciantes e também as empresas de ônibus, mas é um dever de todo mundo usar a máscara. Então, a partir de agora, é obrigatório por meio de um decreto. É isso. Bom, e o Espírito Santo registrou nas últimas 24 horas 254 novos casos da Covid-19. Mais uma vez a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para fazer um panorama, né? Os números de hoje do novo coronavírus. Álvaro, boa noite para você. E aí, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite pessoal que está em casa. Vamos dar uma olhadinha então no nosso painel coronavírus, como é que está a situação. Aqui no estado, 4.242 casos confirmados, 165 óbitos, uma taxa de letalidade de 3,89%, são 1.502 curados. E aí a gente continua olhando aqui as primeiras cidades, né? Vila Velha, Serra e Vitória, com o maior número de casos, Cariacica, Viana, Guarapari e Linhares, a única cidade fora da região metropolitana da Grande Vitória que aparece aqui entre as 7 primeiras com o maior número de casos. Eu vou chamar a atenção para outro dado hoje, que está aparecendo bem aqui no cantinho da tela, que é a faixa etária de pessoas. Olha só que número impressionante. A maior parte das pessoas que têm casos confirmados de Covid-19 estão entre 30 e 39 anos, pessoas muito jovens, né? Sim. Vamos continuar então a nossa próxima página aqui, que tem o número de óbitos, né? E aí, Jardim Camburi continua aparecendo na frente como o bairro onde há mais número de óbitos, 10 óbitos. Depois aparece Fundão. Ontem a gente falou sobre Fundão, é um número que chama muita atenção, principalmente por conta do tamanho da cidade. Proporcionalmente, Fundão tem uma situação muito delicada em relação às outras cidades do Espírito Santo, né, até do Brasil, né? Como a gente está falando por bairros, no caso seria o centro de Fundão. Isso, é centro de Fundão, né? O centro aqui da cidade. Exato, o centro de Fundão. E aí a gente olha também aqui o número de óbitos, a idade dos óbitos, né? A maior parte dos óbitos está acontecendo com pessoas entre 70 e 79 anos de idade. Algo também já previsível, né? Quando você falou muito da questão do grupo de risco ser aí nos idosos, não sendo os únicos, mas a grande maioria, né? É porque no começo a gente tinha pessoas mais novas, né? Que foi até que surgiu a questão da obesidade. E agora a gente está vendo que está seguindo a curva, está seguindo a tendência mundial. Isso. Então aqui o mais alto, olha, a gente vê com 47 casos, pessoas entre 70 e 79 anos. Mas aqui, ó, com 33 óbitos, pessoas de 60 e 69 anos. E aqui, olha, esses números, essas duas colunas aqui de pessoas entre 80 e 89 anos tem 28, e essa outra aqui com 50 e 59 anos tem 25. E aqui a gente já começa a ver que as idades também têm relação, mas tem muita gente jovem também morrendo, né, gente? Infelizmente. Muito triste. Vamos olhar então a relação aqui dos curados agora. 1.502 curados aqui no estado. Vitória, Serra e Vila Velha são as cidades que têm o maior número de curados. Vitória 506, Serra já tem 321, Vila Velha 183, depois Cariacica, Linhares, Guarapari e Aracruz. Jardim Camburi também aparece na frente como o bairro que tem mais número de curados. E a idade aí da maior parte dos curados, né, 490 curados, estão entre 30 e 39 anos. Vamos continuar agora para o isolamento social, nosso painel de isolamento social. Então, 47% do estado está cumprindo o isolamento social. A Águia Branca continua aparecendo como cidade que tem o maior número de pessoas em isolamento. Colatina, desde ontem, aparece como a cidade que menos está cumprindo isolamento social, 40,1%. Na Grande Vitória, 46,6% é a média dos municípios em relação às pessoas que estão cumprindo ou não isolamento. E desde hoje, esse relatório passou a apontar Fundão como dentro da Grande Vitória. Até os outros dias ele não estava considerando. Então, Fundão tem a menor taxa de isolamento social, 53,3%. E olha só, a gente falou agora há pouco que Fundão está numa situação delicada no centro, né? Cariacica... Fundão é o que mais tem, 53,3%. Dentro da Grande Vitória, Fundão que tem a melhor situação, é isso que você está dizendo, Quem né? tem a pior é Cariacica, 43,5%. Mas como é difícil chegar aos 55% que o governo propõe, né, Álvaro? A gente está vendo aí durante a semana, a gente tem falado sobre esse índice de isolamento, não conseguimos ultrapassar 47% em todo o estado. Exatamente. A gente, principalmente aqui na Grande Vitória,
pouco variou, né? Fica quase 10% de diferença até o ideal. A gente teve um pequeno avanço, não foi? Essa semana a gente estava em 44, 45. Foi um pouquinho a cada dia. Ainda, isso. né? Mas quem acompanha lá no quadro, lá no site, tem tudo detalhado. Sim. Você pode ver que varia por dias da semana. Sim. No domingo o isolamento é maior, porque as pessoas tendem a ficar mais em casa. Claro. Isso realmente vai acontecer. Vamos lá então para o número de casos confirmados, o painel. Ontem nós tínhamos 3.988, hoje 4.262, 274 casos nas últimas 24 horas. E esse aqui é o painel da semana. A gente começou a sexta-feira passada, que foi a última vez na semana passada que a gente mostrou aqui para vocês o painel. A gente tinha 2.913 pessoas, hoje 4.262. Então, em uma semana, 1.349 novos casos de Covid-19 aqui no estado. Mortes, 11 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, temos 165 óbitos. Vamos avançar aqui. É isso então, Álvaro, a gente te agradece, viu, pelas informações. Álvaro trazendo para a gente então os números da Covid-19, os números aqui no estado, né? A gente vê uma progressão aí nesses últimos dias, enfim, os números ainda assustam, né, Adriana? É assustador. Vamos só falar. Vamos só passar esse painel aqui, porque a gente tinha 101 na sexta-feira passada e hoje 165. Olha só, 64 óbitos em uma semana. Eu volto na segunda-feira. Tchau, Obrigada. gente. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, e ainda falando sobre os números da Covid-19, o governo projeta já para a próxima semana a marca de 250 mortes aqui no estado. Esse foi um dos assuntos de uma coletiva hoje na Secretaria de Saúde. Ao lado do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, Nésio Fernandes disse que estamos entrando numa fase de aceleração da doença no estado. O crescimento dos casos no estado preocupa. O secretário disse que ainda há dificuldades para criar novos leitos de UTI. Nós não temos problemas com leitos de enfermaria. O leito de enfermaria, que é o leito mais simples, necessita ter um catéter nasal, um oxigênio, necessita ter um acompanhamento clínico para poder ver a saturação dos pacientes ao longo da evolução, controlar a glicemia de pacientes que têm diabetes e serem descompensados. Esse leito não é um gargalo para o estado do Espírito Santo. O grande dilema para o conjunto do país, para o nosso estado, para o mundo, é o leito de UTI. Mas mesmo esse leito de UTI, com as medidas tomadas de expansão da rede própria, de melhora da qualificação da contratualização com as entidades filantrópicas e com a compra e a contratualização da rede privada, tem garantido até o presente momento uma adequada expansão dos leitos de terapia intensiva com ventiladores. O subsecretário Luiz Carlos Reblin disse que o número de mortes pode chegar a 250 na próxima semana. Já 21 óbitos que estão em fase final de investigação para confirmar os cartazes que são óbitos pela doença também. Isso significa que, ao final da próxima semana, considerando o número médio de óbitos que vem ocorrendo aqui no nosso estado, nós vamos chegar próximos a 250 óbitos no final da próxima semana. Então é algo muito significativo para todos nós. Diante do aumento do número de casos e de mortes, o secretário de Saúde voltou a considerar a possibilidade de decretação do confinamento compulsório, o chamado lockdown, já nas próximas semanas. Nésio Fernandes disse que isso pode acontecer se o isolamento no estado ficar abaixo de 44%. A decisão do lockdown, ele pode ser, de fato, uma decisão para as próximas semanas, no estado do Espírito Santo. Nós trabalhamos com todas as energias para que isso não ocorra, só que o que vai determinar que isso não ocorra é única e exclusivamente o grau de coesão e disciplina do povo, das pessoas em se distanciarem. O que vai garantir que a gente possa não chegar ao lockdown é a cidadania. Não são os decretos do governador e as portarias do secretário da Saúde, nem as leis que a Assembleia Legislativa faça. Será a consciência das pessoas, de mais do que qualquer outro momento da evolução da pandemia, de ficar em casa, de se isolar. O secretário fez ainda um apelo para que os capixabas não se reúnam no Dia das Mães, que acontece neste fim de semana. Nós estamos nos aproximando no Dia das Mães, vai ser no próximo domingo, e o nosso país e o nosso Espírito Santo são uma casa em luto. Não é o momento da gente sair de casa, fazer festas e reunir a família.
É o momento do país inteiro entender de que não é a hora de fazer encontros com amigos, atividades esportivas, não é a hora do calçadão, não é a hora da gente ter qualquer outra atitude a não ser ficar em casa e reforçar o distanciamento das pessoas. A distância nesse final de semana, que vai ser Dia das Mães, vai ser um gesto de amor. E a gente vai estar um pouquinho mais afastado das nossas mamães nesses dias, para poder, ali na frente, poder voltar a se abraçar, voltar a estar próximo, voltar a reunir a família. Nós vivemos dias muito difíceis. Eu quero aqui dizer que muitas mães perderam as vidas, muitas mães choraram a perda dos seus filhos, dos seus entes queridos, e o momento exige que a gente reforce toda a medida de distanciamento social. A seguir aqui no link, terminal de Carapina na Serra passa a contar com túnel de desinfecção para tentar reduzir os riscos de transmissão da Covid-19 dentro dos ônibus. E ainda o Ministério Público acompanha com preocupação a situação das casas de longa permanência para idosos. A gente volta já. Quem passa pelo terminal de Carapina na Serra já percebeu que a rotina por lá está diferente. Antes de embarcar, os passageiros ganham uma proteção a mais contra a Covid-19. Quem mostra pra gente como isso funciona é o Rodrigo Schroeder. Quando alguém passa pelo túnel, a mistura de dióxido de cloro e água cobre o corpo inteiro. A solução foi desenvolvida por um laboratório de São Paulo. Segundo a Prefeitura da Serra, o produto é eficaz para proteger contra o novo coronavírus. A recomendação da Prefeitura da Serra é que antes de entrar no túnel, a pessoa tire a máscara para evitar que ela fique molhada. É isso que eu vou fazer. Agora sim, passando aqui, os sensores são ativados, o produto é pulverizado e, segundo a empresa que fabricou este túnel, você fica imunizado, protegido por 5 horas. A novidade chamou a atenção dos passageiros e muitos já passaram a utilizar o túnel de desinfecção montado pela Prefeitura da Serra no terminal de Carapina. Eu adorei. Eu já sabia que tinha lá em Aracruz, né? Lá no hospital de Aracruz. Quando saiu logo, eu acho que foi lá primeiro, na frente do hospital de Aracruz, tudo. Aí quando eu vi ontem que eu passei aqui, aí eu vi, olhei, falei assim, eu vou passar. Não duvidei nada. Eu li primeiro que era isso aí, né? Passei. Além dos passageiros, os rodoviários também aprovaram a utilidade do túnel. A gente tem vezes que tem álcool, tem vezes que não tem vezes que tem sabão ali e não tem. Então daí já é mais uma proteção pra gente. Toda viagem que eu faço, que eu trabalho no Continental, eu passo ali, na outra eu passo também. Além do terminal de Carapina, a Prefeitura da Serra também vai instalar túneis como este nos terminais de Jacaraípe e Laranjeiras e também nas UPAs do município. Uma outra unidade será itinerante e irá circular pelos bairros. O Ministério Público Estadual está acompanhando com preocupação a situação das casas de longa permanência para idosos. Em Vitória e Vila Velha, 9 pessoas que viviam nesses locais morreram por causa da Covid-19. Eu conversei com a promotora Elaine Costa, que falou do trabalho de fiscalização do MP que já era realizado nesses locais. Primeiro, doutora Elaine, boa noite. Obrigada por nos atender. Eu gostaria de saber da senhora quantas casas hoje de longa permanência para idosos existem no estado. Boa noite. Atualmente, no estado do Espírito Santo, a gente tem 91 casas, instituições de longa permanência de idosos, que a gente chama das ILPIs. O Ministério Público faz essa fiscalização anual. Uma vez por ano, o Ministério Público visita essas instituições e a gente elaborou um painel no nosso site do Ministério Público que chama Panorama de Acolhimento Institucional da Pessoa Idosa, que a gente tem todos esses dados. A gente consegue filtrar, inclusive, por município, saber qual é a adequação, se essas instituições têm irregularidades ou não. E atualmente, então, no estado, temos 91 instituições, sendo que abrigam mais de 2.100 idosos nessas instituições em todo o estado. E como é que o Ministério Público está acompanhando o problema da Covid-19 nessas instituições? O Ministério Público, a gente
aberto pelo Ministério Público. Inclusive, a gente faz, assim que a gente recebe a informação, a gente já faz o acionamento dos órgãos de fiscalização, como foi o caso de Vila Velha, né? Vila Velha, a fiscalização compareceu à instituição após esse acionamento do Ministério Público, após esse preenchimento desse formulário. Nós temos hoje, doutora, um panorama aqui do estado de quantos idosos já morreram, quantas pessoas nessas instituições foram infectadas? Esse número a gente já está fazendo esse levantamento. Na verdade, a gente já consegue ter essa informação de mortes. Na verdade, tem essas duas de Vila Velha, que seriam, uma já estava confirmada, tem a sete de Vitória, né, daquela instituição de Vitória, mas de casos confirmados, seja de funcionários, seja de residentes, a gente ainda não tem esse levantamento, eu não tenho ele em mãos, apesar de já ter no Ministério Público, a gente consegue já chegar nesse quantitativo. E o que mais preocupa o MP nessas instituições? Existe estrutura para lidar com esses idosos, com a doença, funcionários com a doença? Então, essa é uma preocupação muito grande, de fato, do Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, já fez algumas notificações recomendatórias. A gente acabou até de sair de uma reunião com as CETADs e com alguns gestores municipais. O que muito preocupa a gente é a questão dos novos acolhimentos nessas instituições. Porque os idosos que já estão acolhidos, a gente precisa preservá-los de qualquer tipo de contaminação. Então, o Ministério Público chegou a sugerir já a criação de um centro de triagem provisório, né, para esse tipo de situação. Já existem normativas indicando a utilização de hotéis, por exemplo, para fazer esses novos acolhimentos, inclusive até dos próprios funcionários também que apresentam esse tipo de sintoma. Então, esse é um trabalho que está sendo feito, acompanhado de perto pelo MP, porque esse é um tema que nos preocupa muito, porque até mesmo por questão da testagem, os testes não são garantia de que esses idosos entrariam numa instituição sem nenhum tipo de risco, representando algum risco. Então, esse é um trabalho que a gente tem realizado junto com os gestores municipais para criar esse fluxo de atendimento para esses casos de novos acolhimentos. Já tem aí um próximo passo do MP, doutora? Já tem aí um próximo passo do Ministério Público em relação a essas instituições? O que o Ministério Público a gente tem feito a gente está orientando, o próximo passo que está sendo feito pelo Ministério Público é esse mapeamento, cobrando, na verdade, esse mapeamento dos municípios para a elaboração do plano de contingência de cada instituição individualmente. Porque até hoje no estado, dessas 91 instituições, a gente precisa que o município, o estado, eles criem exatamente um fluxo, um passo a passo de que cada instituição deve fazer quando se deparar com um caso suspeito, um caso de contaminação. E a gente vê que hoje em dia as instituições de longa permanência do nosso estado, elas não estão tendo esse tipo de orientação. Então é isso que o Ministério Público a gente está exigindo agora, está cobrando, e o estado e os gestores municipais já estão se mobilizando para na elaboração desse plano de contingência para atender esse período da pandemia. Eu conversei com a doutora Elaine Costa. Doutora Elaine, muito obrigada por nos atender, muito obrigada por tirar aí as nossas dúvidas e que realmente o Ministério Público continue acompanhando a situação dessas casas de acolhimento para que a gente possa reduzir a contaminação aí entre essas pessoas, entre esses idosos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Amanhã, as agências da Caixa vão abrir a partir das 8 para atender exclusivamente beneficiados com auxílio emergencial. Aqui no Espírito Santo, 11 unidades vão prestar esse atendimento. Além da Grande Vitória, as agências vão abrir em Linhares, São Mateus, Guarapari e Colatina. A lista completa você encontra no nosso site simnoticias.com.br. Hoje pela manhã, os rodoviários fizeram mais um protesto aqui na capital. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados.
O protesto organizado por motoristas e cobradores da aviação taboazeira aconteceu em frente à Prefeitura de Vitória. Apenas uma das pistas da Avenida Beira-Mar estava liberada para o tráfego de veículos. Há 15 dias, os trabalhadores estão realizando manifestações e os ônibus da aviação não estão circulando. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados. A seguir aqui no link, a Operação Cainha prende 43 pessoas no estado envolvidas em organizações criminosas. E ainda em Linhares, policiais civis prendem casal acusado de aplicar o golpe do bilhete premiado. O link Espírito Santo volta já. Mesmo com a pandemia da Covid-19, o comércio está com boas expectativas para as vendas do Dia das Mães. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. No próximo domingo será comemorado o Dia das Mães. Essa é uma data especial principalmente para o comércio, que aposta em boas vendas. E aqui em Colatina, mesmo diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19, a expectativa é boa. As ruas estão cheias. Apesar da orientação de sair de casa só quando for realmente necessário, parece que a maioria dos colatinenses ainda não absorveu essa ideia. Mas esse fim de semana, o que deve se ver talvez seja um movimento ainda maior. Com a proximidade do Dia das Mães, tem muita gente que não quer deixar essa data passar em branco. Segundo o presidente dos sindilojistas da cidade, há uma boa expectativa para as vendas, mas a orientação de evitar aglomeração e manter as medidas de combate ao novo coronavírus devem ser seguidas por todos, consumidores e comerciantes. Nós precisamos tocar a vida. Cada um com as suas precauções, nós sabemos o que temos que fazer para evitar um possível contágio. Então é importante isso, a gente seguir com as recomendações, com os cuidados, para que a gente não tenha realmente uma situação piorada, né? Importante a abertura do comércio, importante essa data, Dia das Mães, é uma data, depois do Natal, uma data, talvez seja a melhor data. Então é muito importante para o comércio, ter uma esperança do comerciante, o comércio reabriu, veio uma data importante aí, se ele vender bem nesse momento vai ser muito interessante, muita gente parada, com prejuízo, então seria uma data que viria a renovar as esperanças, vou dizer assim, entendeu? Entre os comerciantes, a expectativa é de que esses dias que antecedem essa data especial, onde muita gente quer presentear essa figura importante na vida de praticamente todos, as vendas sejam sim elevadas para amenizar um pouco do prejuízo que ficou marcado durante os dias em que o comércio permaneceu fechado como medida de prevenção devido à pandemia da Covid-19. Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Espírito Santo, há setores que já estão trabalhando, inclusive, com uma média acima de 70% do normal para essa época. Aqueles dias fechados, que foram 4 semanas, o estado todo, né? De 2 semanas e meia para cá, o interior voltou a funcionar, o varejo, a capital ainda continua fechada. A gente não recupera mais o período fechado. Mas a gente tinha, assim, uma ansiedade e a gente estava certo como varejista que abrindo para esse período do Dia das Mães a gente poderia ter, assim, um volume próximo do que seria normal. Não temos um ambiente, assim, muito saudável, muitas pessoas com medo, qualquer cidadão está com medo, mas o fato de nós termos voltado a trabalhar gerou um pouco de expectativa e esperança. A gente hoje, sexta-feira, já podemos arriscar um pouco próximo aí de 70% a 75% das vendas normais que seriam. Então isso não é ruim, era um cenário que a gente poderia imaginar que seria pior. Diante de toda essa turbulência que assola o mundo, o Dia das Mães continua sendo muito especial. E para o comércio não é diferente. Segue sendo uma data considerada entre as melhores para alavancar as vendas, perdendo apenas para o Natal. Independente do tipo de produto, né? O Dia das Mães envolve vários tipos de produto, então a gente espera realmente que a gente possa ter um bom Dia das Mães. Voltamos a pedir, né, os cuidados, mas que as pessoas possam realmente, né, privilegiar o comerciante de Colatina, fazer suas compras aqui e estamos muito assim acreditando que vai ter um resultado muito bom para todos.
Lembrando que neste sábado tem horário especial aqui no Comércio Colatinense. As lojas abrem às 9 horas da manhã e ficam funcionando até às 3 horas da tarde. E a Prefeitura aqui de Colatina notificou as agências da Caixa Econômica Federal, tanto do centro, na Avenida Getúlio Vargas, como também no bairro São Silvano, para que elas resolvam o problema das filas a cada dia maiores e cumpram também as determinações previstas no decreto municipal para todas as agências bancárias do município. De acordo com o decreto municipal, é responsabilidade das agências evitar aglomerações durante a espera pelos atendimentos. O banco deve controlar a entrada dos clientes e também deve organizar as filas, tanto dentro como do lado de fora, respeitando as distâncias mínimas entre as pessoas, que aqui em Colatina é de 1,5 m. Como prevenção para evitar a proliferação do novo coronavírus entre as pessoas, que em sua maioria está ali para receber a parcela do auxílio emergencial do governo federal. As agências da Caixa Econômica Federal em Colatina, no centro e no bairro São Silvano, reforçaram o número de vigilantes para orientar as pessoas e também pintou os lugares em que as mesmas devem se situar em parte das calçadas. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, garantiu que vai continuar tomando as medidas necessárias para desestimular as pessoas a saírem de casa. E atenção, na próxima segunda-feira, dia 11, ele informou que será feita uma reavaliação e que, se for preciso, o município vai tomar atitudes para que se aumente o isolamento social. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio com vocês aí em Vitória. A polícia realizou hoje a 5ª fase da Operação Caim para combater organizações criminosas que atuam aqui no estado. 43 pessoas, entre traficantes e homicidas, foram presas. 43 pessoas foram presas somente nesta sexta-feira em todo o estado. 9 armas e uma granada foram apreendidas. Na Grande Vitória, a operação contou com o apoio de 115 policiais militares, 66 policiais civis, além de agentes da Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais de Vitória e Vila Velha. Desta vez, o foco foi combater as organizações criminosas e ajudar a reduzir o número de homicídios aqui no estado. Em menos de 24 horas, em São Mateus, foram registrados 9 casos da Covid-19. Nós vamos até lá saber os detalhes com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana, é isso mesmo. São Mateus tem mais 9 casos confirmados e a situação é preocupante. A semana fechou com vários casos confirmados de Covid-19. O município reforça que a principal medida é o isolamento social. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade que atingir a cota de 35 casos confirmados será considerado risco alto e serão adotadas medidas sociais e comerciais mais severas, como determinação e não recomendação de isolamento social e fechamento do comércio, com aplicação de multas. Essas medidas são analisadas diariamente de acordo com o mapa de gestão de risco do governo do estado. A Secretaria Estadual de Saúde que determina quais serão aplicadas em cada município. Agora a gente muda de assunto. Você já ouviu falar em croquis de maquiagem no braço? Ainda não? Em tempos de pandemia, essa tendência se tornou frequente na vida de maquiadores. A técnica, também conhecida como hair makeup, nada mais é do que uma forma de arte que está bombando nas redes sociais. Mas não para por aí. Entre os experts no assunto, ela também é uma ótima aliada para testar possibilidades e inspirações incríveis para a maquiagem nos olhos. Arte e maquiagem sempre andaram juntas. E com a nova tendência, essa união ficou ainda mais interessante. Desenhar a make dos olhos no braço ou até no dorso das mãos. Além de ser uma expressão artística, acabou virando febre entre as maquiadoras, justamente por ser um jeitinho simples e rápido de testar os mais diferentes tipos de maquiagens. Eu senti muita diferença na minha maquiagem, principalmente na parte dos olhos, que é onde que a gente precisa de mais precisão depois que eu comecei a fazer o croquis. Porque a gente aprende a ter mais leveza, a gente aprende a ter mais precisão na mão, porque é tudo muito pequeno e você que tem que criar. Então você se dedica mais, você acaba pegando mais jeito com o pincel, com a precisão, ajuda muito.
Nada mais justo do que poder planejar sua produção em detalhes, testando um novo delineado, combinações novas de cores e de sombras. É só soltar a criatividade e depois registrar o clique. Ione conta que sua maior inspiração veio do Instagram. Eu comecei a ver no Instagram alguns vídeos, algumas fotos e achei interessante, uma forma de treinar a precisão, que é uma coisa que dá muito trabalho na maquiagem, e eu comecei a tentar fazer e estou tentando até hoje. Ione começou há alguns meses e não pretende parar. Segundo ela, para poder fazer o croquis de make no braço é muito simples. O primeiro passo é separar exatamente os mesmos itens que você usaria para a produção dos olhos, começando sempre pela pele. Eu passei um pouco de primer no meu braço para selar a pele, passei a base e não vim com pó, porque quando você sela, você tira a pigmentação dos produtos. Eu passei a base e vim fazendo a sobrancelha. Eu começo a sobrancelha com o pó, 2 tons de pós, pode ser sombra, tanto faz, só não pode ser tons quentes, porque a sobrancelha tem tons mais frios. Eu raramente começo a fazer um croquis sem nenhuma base. Eu sempre tento seguir alguma coisa. Eu pego um exemplo e tento seguir. Eu não faço ele assim aleatório. Eu gosto sempre de ter uma referência para fazer. Otimista, a maquiadora já pensa em dobrar o nível de dificuldade e fazer o rosto por completo. Eu tentei fazer 2 vezes. O nariz, para mim, é muito difícil. De tudo, a minha dificuldade é o nariz. Aí, por isso, eu quase não faço o rosto completo. Porque eu quero treinar bastante o nariz para eu conseguir fazer certinho. Aí depois eu tento o rosto, mas eu não vou parar não. Quando eu não conseguir fazer um rosto certinho, eu não paro. Nossa, a maquiagem na minha vida agora é tudo, assim. Eu vivo da maquiagem agora. Quando eu comecei, eu não tinha noção do quanto eu gostava. Só quando eu comecei a maquiar que eu vi o quanto eu gostava da maquiagem. Boa sorte, Ione. E por hoje é só, Fabiano e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã na edição especial de sábado com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. Em Linhares, policiais civis apreenderam um casal acusado de aplicar o golpe do bilhete premiado. Quem tem as informações é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite a você que nos acompanha. Pois é, o homem de 57 anos e a mulher de 52 anos foram presos em um apartamento de luxo no centro aqui de Linhares. No imóvel, os policiais encontraram R$7 mil em dinheiro e cerca de R$10 mil em joias, resultado de um golpe aplicado por eles na última segunda-feira em Colatina. Em época de pandemia, onde muitas pessoas estão em casa, preocupadas com o que vai acontecer, principalmente na economia, tem gente tentando ser mais esperta, vivendo de aplicar golpes. De acordo com a polícia linharense, um dos casos registrados teve vítima em Colatina e os autores eram moradores de Linhares. Trata-se do golpe conhecido como bilhete premiado. O delegado Fabrício Lucindo, ao relatar que uma mulher da cidade vizinha a Linhares perdeu cerca de R$17 mil entre joias e dinheiro, explicou como foi a ação dos golpistas, um casal que tinha apartamento no centro da cidade de Linhares. O conhecido golpe do bilhete premiado, que uma senhora idosa foi vítima em Colatina na segunda-feira. Ela foi abordada na rua por esses elementos. Eles ofereceram um bilhete premiado no valor de R$1 milhão e pediram ajuda para poder sacar o dinheiro. Ela inocentemente acabou caindo nesse golpe. Ela perdeu R$7 mil em dinheiro e R$10 mil em joias, entre alianças, relógios e outros objetos, cordões e outros objetos. E os policiais de Colatina acabaram descobrindo quem seriam esses elementos que cometeram o crime, que eram moradores de Linhares. E hoje pela manhã, bem cedo, a gente invadiu o apartamento deles aqui no centro. Conseguimos recuperar o dinheiro da senhora, o dinheiro que foi produto do golpe, os R$7 mil. Recuperamos também as joias, recuperamos o relógio. E além disso, a gente recuperou diversos outros objetos de outras possíveis vítimas do casal, porque o casal vive de aplicar golpes no mercado. Provavelmente estão aplicando golpes daqui em Linhares, em Colatina, talvez em São Mateus e em Aracruz também.
Então as pessoas fiquem atentas a esse tipo de pessoa que aborda na rua, que é perigosíssimo você ser abordado com pessoas com propostas mirabolantes, porque com certeza é golpe. A pessoa é abordada na rua com a possibilidade de ter um ganho, de um bilhete premiado. Nesse caso foi R$1 milhão, 2 bilhetes de 500 mil. Então a pessoa de pronto já desconfia. Então, uma terceira pessoa que transparece confiança, a mulher no caso, chega próximo do pessoal conversando e fala, não, se você não quer, eu vou querer fazer esse acordo com você, ou seja, dando força para que, como se estivesse entrando numa disputa pelo bilhete premiado. E aí a pessoa acaba cedendo e pagando esse valor. Mas é tudo um teatro, uma pessoa fica na vigia, uma aborda e o terceiro chega para dar confiança à vítima. E 2 assaltantes da Serra foram presos pela Polícia Militar após o roubo de uma caminhonete em Rio Bananal. O crime aconteceu em Córrego, São Paulo, interior do município. Na fuga, um dos suspeitos acabou baleado pela polícia. Após o registro de um roubo na cidade de Rio Bananal de uma picape S10, policiais militares realizaram perseguição que acabou em cerco tático com a prisão de 2 pessoas, assaltantes do município da Serra, Grande Vitória. A perseguição aos bandidos ocorreu por 2 rodovias estaduais entre Rio Bananal, Colatina e Linhares. Até que na altura da conhecida Lagoa Nova, um cartão postal de Linhares, houve troca de tiros entre PMs e bandidos, com um deles baleado na perna. Houve tentativa de fuga após o carro dos bandidos bater em uma cerca, atropelar um animal bovino e parar no meio de uma região de pasto. Foi um roubo que ocorreu na propriedade rural. 2 elementos roubaram um veículo lá no local e foram prontamente perseguidos pela Polícia Militar. A Polícia Militar fez um excelente trabalho, fizeram um cerco, conseguiram reter o veículo. Houve até um acidente no momento da perseguição. Um dos elementos conseguiu fugir, mas a PM conseguiu prendê-lo logo após, e um deles acabou sendo alvejado por disparo de arma de fogo, porque eles rechaçaram a PM e foram repelidos. Eles atiraram contra a Polícia Militar e foram repelidos pela polícia, mas todos os 2 estão presos aqui na delegacia e a gente vai caminhar para o presídio daqui a pouco. São elementos moradores da Serra que estavam praticando roubos aqui na nossa região e se deram mal porque a PM estava atenta e conseguiu prendê-los. Bom, por hoje é só. Eu volto à bancada do Link Vitória com você, Fabiano, Adriana, até o link especial deste final de semana. Em Cachoeiro de Itapemirim, mais 5 casos de Covid-19 foram confirmados. Vamos à nossa redação lá no sul do estado, conversar com Samuel de Fraga, que tem os detalhes pra gente. Boa noite, Samuel. Oi, Fabiano e Adriana, boa noite para vocês e para todos. E é isso mesmo, olha, de acordo com o boletim divulgado no final da tarde desta quinta-feira, Cachoeiro registrou mais 5 casos de Covid-19, totalizando 26 casos confirmados. Esses novos casos foram registrados nos bairros Vila Rica, Rubem Braga, Novo Parque, Nossa Senhora da Penha, sendo um caso em cada um desses bairros. E o bairro IBC, que já tinha registrado um caso, agora sobe para 2 casos confirmados. O número de curados se mantém em 12. E ainda falando de coronavírus, olha, a gente tem mostrado aqui no Link Espírito Santo o comportamento dos moradores aqui de Cachoeiro com relação à adesão do isolamento social, que de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde está em 40%, um dos mais baixos entre os municípios capixabas. A baixa adesão liga o alerta para a possibilidade de piora significativa da situação no município em relação à pandemia do novo coronavírus. Eu conversei hoje com o prefeito Vitor Coelho, que falou das ações para combater a propagação da doença. O Estado do Espírito Santo, o governo do Estado, junto com uma empresa de telefonia móvel, está medindo os índices do isolamento social em todos os municípios e nós temos acompanhado o número aqui de Cachoeiro e realmente as pessoas que estão ficando em casa, realmente o número está muito abaixo do esperado. Nós estamos cerca de 41% das pessoas respeitando o isolamento social, o número ideal é cerca de 70%. Isso nos preocupa porque a população
Então, mesmo numa fase que a epidemia está aumentando, as pessoas não estão tendo a consciência do isolamento social. Então, nós estamos em estado de alerta realmente para que as pessoas possam se conscientizar do tamanho do problema que é a pandemia do coronavírus aqui em Cachoeira. Nós fizemos o dever de casa, desde o primeiro caso confirmado no dia 17 de março, fechamos os estabelecimentos comerciais por quase 30 dias, fechamos também as atividades administrativas da prefeitura. Isso nos deu um fôlego para que o nosso sistema de saúde aqui do sul do estado, a nossa Santa Casa e o Hospital Infantil, pudessem se preparar melhor para essa medida que nós tomamos um mês depois de reabertura gradativa do comércio. Então era esperado que esse número aumentasse, até por conta da circulação das pessoas, mas os nossos leitos de UTI estão no momento suportando esses números atuais. Era esperado esse crescimento, até porque o vírus se propaga com o contato das pessoas, mas nós precisamos continuar tomando as medidas preventivas. Nós decretamos o uso obrigatório de máscaras para todas as pessoas, sejam os trabalhadores do comércio e seja para as pessoas, para os clientes que vão nas lojas. Então as pessoas não podem ficar circulando sem as máscaras, isso ajuda a evitar a transmissão, mas mesmo assim era esperado, porque algumas pessoas ainda não estão respeitando o isolamento social e não estão respeitando o uso de máscaras. Bom, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos aqui na região sul é em mais de 47%, ficando apenas atrás da região metropolitana. Como é que está Cachoeiro de Itapemirim, a preparação para receber esses pacientes que vêm de fora e até mesmo os moradores da nossa cidade com sintomas e casos confirmados, enfim? Esse número de média está relativamente baixo, abaixo dos 50%, porque é somado com os números do hospital infantil. Nós temos realmente um número quase que nulo no hospital infantil e isso faz com que a média caia. Mas os números da Santa Casa, que é o hospital referência para as pessoas adultas, ele ainda não chegou no limite, mas estamos quase cerca de 70% a 80% de ocupação dos leitos da Santa Casa. Então, como a gente sabe que o número de pessoas que são mais atingidas não são as crianças, são mais os adultos, então isso é um número que nos coloca em estado de alerta. Mesmo que o número aqui na região sul seja relativamente baixo, nós atendemos não só Cachoeiro, mas todo o sul do estado. Então os outros hospitais também estão se preparando. O hospital de Itapemirim aumentou mais 20 leitos lá, não para atender Covid, mas para atender as outras comorbidades, para deixar que a Santa Casa fique exclusiva ao atendimento do coronavírus. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho nesses números e, se for preciso, nós iremos sim agir com mais restrições para que o vírus não se propague, não só aqui em Cachoeiro, mas em todo o sul do estado. Bom, a gente sabe que tem aí o Dia das Mães, então a gente sabe que vai haver um aumento expressivo de pessoas nas ruas. Algumas providências estão sendo tomadas com relação a essa maior circulação nesses dias? É uma data importante que não tem como a gente frear com que as pessoas façam as suas compras, presenteiem suas mães, mas nós continuamos com o nosso apelo às pessoas para que saiam às ruas simplesmente para fazer esse tipo de compra e retornarem às suas casas, caso não tenha necessidade de estarem circulando nas ruas, utilizar as máscaras, evitar o contato com as pessoas, fazer o distanciamento social, se higienizar quando chegar em casa, lavar bem as mãos. Todas essas precauções ajudam com que as pessoas não se contaminem, mas a gente vai continuar com o nosso trabalho de orientação, veiculando nas rádios, nas TVs, informando as pessoas, a gente vai montar uma equipe específica para estar nas ruas orientando as pessoas, dando panfletos informativos, carros de som nas ruas. Enfim, nós, como poder público, estamos fazendo a nossa parte orientativa, mas o cidadão também precisa ter a consciência de que não estamos lidando com uma doença simples, é uma doença letal. As pessoas precisam entender isso e fazer a sua parte também. Nós, como poder público, vamos fazer a nossa, a imprensa está fazendo o seu papel, mas as pessoas também precisam colaborar. Corremos o risco ainda, a cidade corre o risco de ter um novo fechamento de comércio? O que está passando pelo município? Nós estamos monitorando dia a dia esses números, as pessoas que são infectadas e as pessoas que são curadas. Se essa diferença aumentar muito e caso possa colapsar o nosso sistema de saúde, seremos sim mais restritivos. Mas por enquanto não temos nenhum risco nesse momento, nos próximos dias, de fazer algum tipo de restrição maior nas atividades econômicas. Barreiras sanitárias estão sendo montadas?
já implementamos, a partir de hoje, nós estamos com 2 barreiras sanitárias, uma na região da Safra, outra na região que dá acesso à Vargem Alta. Nós estamos esperando receber mais termômetros digitais para ampliar as barreiras sanitárias. Fizemos também um serviço de barreiras sanitárias nas rodoviárias aqui de Cachoeiro. Estamos fazendo esse monitoramento das pessoas que vêm para a cidade e que vão para outros municípios também. Então fica mais uma vez o nosso apelo a toda a população, não só de Cachoeiro, mas de todo o sul do estado, né, porque as pessoas circulam e vêm para a nossa cidade. Todas as pessoas cumprindo o seu papel, a gente vai achatar a curva da contaminação, o nosso sistema de saúde não vai ser colapsado. E eu tenho certeza que nos próximos dias ou nos próximos meses a gente vai estar com uma situação bem mais confortável se todo mundo fizer o seu papel direitinho, e nós vamos vencer mais essa. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado e a gente se encontra amanhã no link especial de sábado. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigado, Samuel. Bom, e antes da gente encerrar, vamos falar de uma live diferente que vai acontecer neste sábado. Um show com direito à orquestra e tudo, transmitido ao vivo pelas redes sociais, direto da Catedral de Vitória, especialmente para homenagear as mães. A live show em homenagem ao Dia das Mães será transmitida neste sábado direto da Catedral Metropolitana de Vitória. O show vai contar com a apresentação da Orquestra Sonata Produções Musicais, sob o comando do maestro Hariton Natanailides. O repertório vai do erudito ao popular e promete emocionar as mães e empolgar os internautas. Além da orquestra, a live também vai contar com a participação especial do padre Anderson Gomes. A live começa às 7 da noite de sábado e poderá ser acompanhada pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Catedral Metropolitana de Vitória. E o Link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para você, uma ótima noite e até amanhã no Link Espírito Santo de sábado. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.